Olá pessoal, boa noite. Olá, sejam bem-vindos todo mundo. Fiquem à vontade, vamos entrando aqui na minha sala, literalmente, onde a gente está no divã. Oi Aninha, Ludmila, tudo bom? Vera. Chama o pessoal, chama os amigos, porque hoje vai ser muito legal. Tudo bem, Sinara? Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Elaine, Marise, Edna, grande abraço, um beijo a todos vocês. Hoje nós vamos falar da origem, por que a gente adoece emocionalmente, fisicamente. Eu vou falar com vocês a respeito dessa teoria dos elos enfraquecidos e nós vamos usar um caso clínico, tá? Vou trazer aqui também o caso do Rodrigo, nós vamos falar sobre ele para enriquecer mais ainda aqui o nosso debate. Ai, Sinara, que bom, convidou até sua sogra. Ela deve estar isolada, né? Sem contato com ninguém, será? Olá, sejam bem-vindos. Hoje o assunto vai ser muito, muito legal. Eu queria, assim como eu começo as lives, nossa, eu vou aqui ler alguns depoimentos de alguns de vocês, que me deixam muito feliz, que na verdade eu falo que o melhor combustível que a gente possa ter é o carinho do outro, é o respeito do outro, a admiração do outro. Então quando vocês me mandam isso, porque às vezes a gente cansa, né? Às vezes a gente acorda mais cansado, e quando a gente tem o carinho do outro, o apoio do outro, isso é motivante, né? Isso é motivador. Então a Márcia, ela escreveu para mim: oi, doutor Pablo, quero agradecer pelo seu trabalho, que o senhor tenha força para continuar. Depois de ler seu livro, mudei tanta coisa na minha vida e estou me sentindo muito melhor. Que Deus te abençoe. Amém, amém e amém. Eu acho que a ideia é essa mesmo. A ideia dos meus livros é mudar completamente a vida das pessoas. Isso é que me motiva, inclusive. Isso é que me motivou a pesquisar tanto e escrever os meus livros. A Ruth escreveu, olha só que interessante o depoimento da Ruth. Dr. Pablo, depois de ler o seu livro Há uma Luz no Início do Túnel, entendi que o que eu tinha era depressão. Lembra das nossas lives anteriores, onde eu falo muito essa questão do que é doença, do que não é doença? Eu entendi que eu sofro dessa doença há mais de 20 anos, mas por preconceito nunca tinha pedido ajuda, sempre me arrastando. Já procurei um psiquiatra, ele me passou sertralina, que é um antidepressivo, tá certo, e um psicólogo. Já tem 3 semanas, e acredita que já estou melhor? Olha só, gente, que coisa maluca. A pessoa, 20 anos, se arrastando, melancólica, depressiva, e com 3 semanas de tratamento ela já se sente melhor. Doutor Pablo, isso seria um placebo? Não necessariamente. Porque quando a gente tira a pessoa do fundo do poço, ela se sente tão bem. E depois eu vou até falar um caso clínico que eu tive muitos anos atrás, que esse caso me chamou muito a atenção. Boa noite, tudo bem? Eu vou só resumir numa frase o que essa pessoa me falou. Eu comecei a tratá-lo, a primeira consulta, e ele tinha muitos anos de doença, muitos anos que ele já estava ruim, mas era a primeira vez que ele procurava um psiquiatra. Olha que legal. E aí falei, olha, você tem um quadro depressivo chamado distimia, que é uma depressão leve, porém que incomoda muito a pessoa. Oi, Ruscaia, tudo bem? E aí eu falei pra ele que ele era distímico, que ele tinha uma depressão e que aquilo era uma doença que ele precisava tratar. Ele resistiu, mas eu convenci e dei a medicação e falei pra ele voltar com um mês depois, mais ou menos 1 mês e meio depois. E ele voltou. E aí eu perguntei assim pra ele assim, oi fulano, como é que você tá? Aí ele falou assim, eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. Eu achei aquilo estranho, eu falei, como assim? Aí ele falou assim, eu estou feliz porque eu nunca me senti do jeito que eu estou sentindo agora. Eu nunca me senti desse jeito. Eu acordo com ânimo, eu quero viver o dia, eu tenho energia. Aí eu falei, ué, e por que você está triste?
Você sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim, porque eu não me conheço. A pessoa que eu convivi nos últimos 40 anos, ele tinha mais ou menos 40 anos, era um doente. E eu achava que eu era daquele jeito. As pessoas me conheciam como mal-humorado, ranzinza, ele é desse jeito mesmo. E eu acreditei nisso. Então, aí ele falou assim, doutor, então eu tô triste porque eu não sei quem eu sou. Porque a pessoa que eu convivi minha vida inteira era uma pessoa doente. Olha só que forte isso. Oi, Márcia, tudo bem? Então, isso acontece muito. Sabe por quê? Porque as pessoas que entram num processo de doença, elas vão incorporando os sintomas e elas vão achando que o sintoma é um traço de personalidade dela. Então elas começam a achar que elas são daquele jeito. Que elas são tristes, que elas são melancólicas, que elas são introvertidas, que elas não gostam do contato social, que elas não têm vontade. E elas começam a se achar desse jeito. Então isso é uma coisa muito comum que a gente vê na psiquiatria. Então eu acho que esse relato da Ruth, ele vai muito ao encontro disso, né? Ela leu esse livro, Há uma Luz no Início do Túnel, ela pôde perceber que ela tinha uma depressão e ela agradece porque ela procurou ajuda, procurou tratamento e já tinha 3 semanas que ela estava bem. Então, e essas pessoas que mandam para mim, elas assinam e elas querem que compartilhem, tá bem? Se vocês quiserem compartilhar a história de vocês, as dores, as angústias, as vitórias, como você venceu, pode escrever para mim no Instagram que vai ser um prazer, tá bom? Eu acho que já está entrando bastante gente, eu acho que a gente pode começar, né? Eu gosto sempre de começar mais ou menos próximo da hora que a gente marca, em respeito a você, que é pontual. Então vamos começar. Então hoje nós vamos falar a respeito dessa teoria que eu falei para vocês logo cedo, dos elos enfraquecidos. Para isso eu vou utilizar um caso clínico, um caso do Rodrigo, tá bom? Então vamos começar a falar do Rodrigo. Para a gente entender essa teoria. Vão anotando, vão escrevendo, vão registrando na mente, porque nós vamos trocar muitas ideias hoje, tá? Então o Rodrigo era um rapaz, um jovem de 25 anos de idade, solteiro, sem filhos, mora aqui em Brasília. Ele é estudante e tem dedicado o último ano a estudar para concursos públicos. A realidade de muita gente, principalmente aqui em Brasília, que se dedicam aos estudos a passar num concurso público. E aí eu perguntei, então, Rodrigo, o que eu posso te ajudar? O que te traz aqui? Aí ele falou assim, doutor, desde quando saí da faculdade, eu passei a ter mais dificuldade para pegar no sono. A cada dia que passa eu durmo um pouco mais tarde. Eu comecei dormindo meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, 2 horas. E agora eu durmo entre 3 e 4 horas da manhã e acordo às 7 horas para estudar. E eu perguntei, o que você faz durante o dia, Rodrigo? Eu estudo durante o dia e à noite eu faço um cursinho. Durante o dia, dizendo o Rodrigo, eu sinto-me cansado, fadigado, tenho dificuldade para manter a minha atenção e a minha concentração. Faço uso de 1 xícara de café mais ou menos a cada 2 horas. E ainda, para me manter atento, eu tenho que tomar 1 latinha de energético após o almoço. À noite, tomo 2 taças de vinho para conseguir relaxar e dormir. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha quem está na nossa frente, olha quem sentou no nosso divã, olha quem deitou no nosso divã. Um jovem de 25 anos de idade, um homem, solteiro, sem filhos, que terminou a faculdade há mais ou menos 1 ano atrás e se dedica aos estudos para passar num concurso público.
A queixa principal dele, o motivo que traz ele a nós aqui, a nossa presença, não é ansiedade, não é depressão, ele não reclama disso. Ele fala assim, doutor, o meu sono está ruim. Eu não pego no sono. Eu tenho dificuldade para pegar no sono. Isso começou a acontecer mais ou menos de um ano para cá. Aquilo que era tranquilo para mim, de dormir 11h30, meia-noite, agora eu estou dormindo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e o sono não vem. Só que eu tenho que acordar 7 horas da manhã para começar o meu dia e estudar, porque eu tenho metas a cumprir de estudo. À noite eu faço cursinho. E olha que interessante. O que ele faz para dar conta de ficar acordado e manter a atenção durante o dia? Vocês prestaram atenção na história? Alguma coisa da história chamou a atenção de vocês? Oi, Bia. Qual que é o comportamento que ele tem para compensar a noite mal dormida? Que muita gente faz. Prestaram atenção? Eu vou repetir. Ele fala: durante o dia eu tenho muita dificuldade de manter minha atenção. Eu uso 1 xícara de café a cada 2 horas. Para me manter atento depois do almoço, eu tomo 1 latinha de energético. Isso, Jean. O uso do café e do energético. À noite tomo 2 taças de vinho para dormir. Gente, isso aqui é a coisa mais comum do mundo. As pessoas elas vão dormindo mal. E como resultado do sono de má qualidade ou de pouco sono, ela tem muita sonolência, fadiga, cansaço. A produção mental dela reduz ao longo do dia. E ela, para compensar, porque ela tem que viver, ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela utiliza a cafeína, que de fato é um psicoestimulante, ela utiliza energéticos, muitos estão atrás de medicamentos psicoestimulantes. Eu já falei aqui que nós vamos fazer uma live só de medicamento, as ritalinas, os venvances da vida, para conseguirem se manterem atentos e acordados ao longo do dia. Só que isso é um veneno. Por que é um veneno? Elas conseguem ficar despertas? Conseguem. Às custas do psicotrópico, às custas do psicoestimulante. Só que o aprendizado, o rendimento, vindo desse comportamento é de péssima qualidade. Eu chamo isso de esforço de tolo. Sabe por que é um esforço de tolo? Porque é um esforço que não gera resultado. Aprenda uma coisa. O caminho do sucesso, ele não está relacionado diretamente à quantidade ou tanto do esforço que você empreende. O caminho do sucesso está relacionado à eficiência, à eficácia, e não necessariamente ao esforço. Claro que o esforço é uma condição sine qua non do sucesso. Mas nem todos que se esforçam vão alcançar o sucesso. Por quê? Porque não foram eficientes. Você tem que fazer com que 1 hora do seu dia seja eficiente. Vá lá 2, 3, 4, 5 horas. Isso vale para os estudos, isso vale para o trabalho. Já viu aquelas pessoas que parece que o dia dela tem 48 horas? A gente olha para determinadas pessoas e fala, meu Deus, como é que consegue gerenciar tanta coisa? Minha irmã, por exemplo, tem 4 filhos, faz mestrado, é esposa, cuida da casa. Ela deve ter uma capacidade de gestão muito eficiente. Tem pessoas que a gente olha e fala assim, meu Deus, como é que o seu dia só tem 24 horas? São pessoas eficientes. Então essa questão do dia e da noite é muito importante. Vamos continuar a história do Rodrigo. Para quem entrou agora, nós estamos falando do Rodrigo. O Rodrigo está no divã. O Rodrigo é um jovem de 25 anos de idade, estudante, estuda para concurso, e nos procurou. Ele está aqui na nossa frente com uma queixa de sono. Ele não dorme, tá? Está dormindo 3, 4 horas da manhã, acordando às 7 horas da manhã. E aí eu perguntei, Rodrigo, como é que está o restante do seu dia? Como é que está o restante do seu humor? Você está muito ansioso? Como é que estão as coisas? Ele falou, não, doutor, tirando essa questão do sono, relativamente eu estou até bem. Eu consigo sair com os meus amigos, eu tenho um certo prazer nisso, eu mantenho minha sociabilidade assim que eu posso,
Aí eu perguntei da ansiedade dele, ele fala, sinto, mas não me atrapalha. Olha que legal. Então parece que o Rodrigo tem uma questão com o sono. No restante está tudo legal. E aí eu fui atrás do perfil dele. Nós chamamos isso de história pregressa, de história passada, para a gente entender o presente. Então é muito importante que a gente faça isso com a nossa vida. Por que a psicoterapia funciona? Entender o passado, aliás, ir ao passado, resgatar o passado, só serve para uma coisa, para você entender o seu presente. Não resgate o seu passado para ficar ruminando o seu passado para sofrer. Não tem sentido nenhum isso. O passado só tem sentido para mudar o meu presente, para entender o meu presente e projetar um futuro diferente. Aí serve a gente ruminar o passado, ok? Então, por que eu fui atrás do passado do Rodrigo? Para entender mais ou menos por que ele tem tanta dificuldade de dormir no presente. E olha que interessante. O Rodrigo relatou: doutor, sempre fui uma criança agitada. Mas, apesar disso, nunca dei trabalho para os meus pais e nem na escola. Mas lembro que minha mãe sempre falou que tinha dificuldade para me colocar para dormir. Tem crianças que são assim, né? São mais agitadas, são hiperativas, não dormem com facilidade. Na adolescência, olha que legal que ele fala. Como eu estudava à tarde, eu passei a dormir mais tarde e acordar mais tarde pela manhã. Sempre senti dificuldade para pegar no sono, mas era tranquilo, ele fala. Mas, ao mesmo tempo, eu dormia tarde e acordava tarde, eu não sentia sonolência durante o dia. Olha que frase legal que ele fala. Era como se eu tivesse muita energia, de dia e de noite. O Rodrigo foi uma criança mais agitada, apesar de não ter dado tantos trabalhos para os pais, nem para os professores, nem na escola. Apesar dele ter um perfil mais noturno, de dormir mais tarde e acordar mais tarde, parece que isso não interferia na sua produtividade ao longo do dia. Porque ele se sentia com muita energia de dia e de noite. Vamos abrir um parênteses para falar de insônia. As pessoas que têm insônia, as pessoas que têm dificuldade para pegar no sono ou manter o sono, pelo incrível que pareça, não são aquelas pessoas que não dormem de dia e que não dormem à noite e dormem de dia. As pessoas insônias, elas têm um estado de hiperalerta, dia e noite. Sabia disso? Que os insônios, eles não dormem nem de dia nem de noite. É como se o estado biológico deles, normal, fosse um estado de hiperalerta constante. E o que incomoda eles é exatamente isso. Doutor, na verdade eu não durmo nem dia nem de noite. Eu tenho extrema dificuldade. E parece que o Rodrigo tinha esse perfil desde a adolescência. Quando ele fala, eu tenho muita energia de dia e de noite. Porém, ele era adolescente. O cérebro dele estava inteirão. Ele estava cheio de reserva biológica para queimar. Por isso que ele não sentia muito. Por isso que ele conseguiu estudar o ensino fundamental e o médio. Entendem? O que eu quero dizer com isso? A criança, o adolescente, o jovem adulto, ele pode ter uma vida com um péssimo estilo de vida e não sentir nada. E falar assim, eu durmo 2 horas por dia e tiro 10 na prova. É porque ele ainda tem muita reserva biológica. Ele ainda tem muito cérebro para queimar. Mas não se engane, o preço vai chegar. É muito importante isso. Então é muito comum a gente ver as crianças, os adolescentes, os adultos jovens se gabarem, que estão ótimos, que dormem pouco, que comem mal, mas estão ótimos, que a cabeça está a 1000. De fato, está a 1000. Tem mais de 100 bilhões de neurônios para fazer as atividades. Isso, Sinara, a conta vai chegar um dia para pagar.
Como chegou aqui no Rodrigo? Vamos ver? Ele fala, eu sempre consegui estudar, nunca repeti de ano, apesar das minhas notas serem medianas. Passei de primeira na faculdade de engenharia. Mas quando eu entrei na faculdade, ele relatou, eu percebi que o sono foi ficando cada vez pior. Porque a faculdade já trouxe outros compromissos, já trouxe outras demandas. Então aquele comportamento ruim em relação ao sono que ele tinha no ensino médio, na faculdade já mudou de figura. E aí, olha só que legal, ele fala, foi aí que eu descobri o café e o energético, na faculdade. Porque ele começou a ter, com certeza, mais prejuízo durante o dia, começou a fazer uso de café, de cafeína e de energético. Consegui ir bem até me formar. Mas como não consegui emprego, tudo piorou. Passei a ficar noites inteiras sem dormir, preocupado com o meu futuro. Pronto, chegamos no ponto. O Rodrigo provavelmente tinha uma condição, uma vulnerabilidade, uma condição genética que o predispunha a ter problemas do sono. E o estilo de vida que ele tomou, os comportamentos que ele adotou, os fatores estressores ambientais fizeram com que ele desenvolvesse um quadro de insônia. É aqui que vai entrar a teoria dos elos enfraquecidos. É fantástico. Uma teoria que eu tenho me debruçado, que eu tenho estudado, que eu tenho escrito, provavelmente vai estar presente em grande parte no meu próximo livro. E vocês vão entender perfeitamente o caso do Rodrigo, o seu caso, o caso de um parente, os nossos casos. O que a teoria dos elos enfraquecidos diz? Nossa vida, e aí eu vou partir do ponto de vista biológico e vou chegar no mental, tá bom? A nossa vida biológica, a nossa saúde, é como se fosse uma corrente onde os elos estivessem interligados uns aos outros. Então, na verdade, nenhum sistema, nenhum órgão, nenhuma célula funciona sozinha. O funcionamento de uma célula está atrelada a uma outra, que está atrelada a uma outra, que está atrelada a uma outra. A comida que você come é digerida e absorvida pelo sistema digestivo, cujos aminoácidos vão chegar em todas as outras células. Esse sangue vai chegar no coração. Então, o seu intestino está relacionado ao seu pulmão, que está relacionado ao seu coração, que está relacionado ao seu cérebro. Entendem? Então, o que seria um elo? Para que a gente possa entender. Um dos elos seria o nosso sistema digestivo. O outro, o sistema cardíaco. O sistema pulmonar. O cérebro. O sistema vascular. E assim vai. Ok? A sua capacidade de resistência. O seu sistema imunológico. E assim vai. Então, todo o seu organismo é formado por elos. Isso forma uma corrente, isso forma a sua saúde. A teoria do elo enfraquecido diz o seguinte: quando a gente nasce, a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, de todas as gerações para trás, características e vulnerabilidades genéticas. A gente nasce com alguns elos enfraquecidos. São esses elos enfraquecidos é que vai determinar as doenças que você vai ter. Porque diante de fatores ambientais, diante de fatores estressores, diante de comportamentos inadequados, eu exerço uma pressão sobre essa corrente. E onde que essa corrente vai quebrar? No elo enfraquecido. Vamos para a prática? Vamos para a prática. Você nasceu com todos os seus elos. E você tem um elozinho enfraquecido por genética, por vulnerabilidade genética, da diabetes. Seu pai era diabético, sua mãe era diabética, ou seja, o seu pâncreas já nasceu com uma condição mais fragilizada. Ainda criança. Só que você não sabe, ninguém sabe. O que acontece? Você adota um estilo de vida inadequado. Gosta de um doce, gosta de um açúcar, come um bolinho de chocolate, gosta de uma cervejinha e vai vivendo. Você tem 5 anos de idade, você tem 15 anos de idade, você tem 20 anos de idade e você já começa a ganhar peso. O seu pâncreas ainda está dando conta.
dependendo do nível de fragilidade desse elo, ou você vai adoecer com 5 anos de idade, ou com 15, ou com 25, ou com 35, ou com 50. Isso vai só depender do grau de fragilidade desse elo. Mas você está exercendo uma pressão sobre esse elo, e ele vai romper. O que vai aparecer? O diabetes mellitus. Então aprenda uma coisa, temos pontos frágeis em nossas vidas. E isso depende basicamente da nossa vulnerabilidade genética. E isso é muito importante, porque nós vamos rachar ali, gente. É ali que eu vou rachar. É ali que vai aparecer a minha doença. Câncer. Meu pai teve câncer, minha mãe teve câncer de mama, eu tenho um histórico familiar de câncer. É o seu elo frágil. Provavelmente é ali que vai romper. Ok? Infarto, derrame. Seu pai teve, sua mãe teve. Histórico familiar de doenças cardiovasculares. Ali está seu elo frágil. Ok? Então, do ponto de vista físico funciona assim, do ponto de vista mental também. Então, por que umas pessoas, igual eu falei hoje, né, no meu Instagram, por que umas pessoas têm depressão? Por que algumas outras são bipolares? Por que alguém tem pânico? Por que alguém como o Rodrigo desenvolve insônia? Entendem? Captaram? Porque o sistema mental também é formado por elos. Então, o macro, o organismo todo é uma correntona. Uma dessas correntes é a mente, o coração. Se o seu elo enfraquecido for a mente, diante de uma pressão, é que você vai sentir. Seu coração beleza, seu pâncreas beleza, seu pulmão beleza, seu intestino beleza. Seu sistema imunológico beleza, mas você está deprimido. Porque o seu elo fragilizado é lá. Agora, olha que legal. Olha, o meu é artrose, minha mãe tem. E você deve sentir isso. Você entendeu? Então, na segunda parte dessa live, eu vou falar como que nós vamos nos proteger desses elos enfraquecidos. Quando nós levamos essa teoria dos elos da corrente para dentro da mente, nós vamos compreender que lá dentro da mente também tem uma corrente e também tem elos. Um dos elos é o elo do humor. Você nasce com uma condição de humor. Tem um extrovertido, tem um introvertido. Você tem um elo da cognição, das suas capacidades cognitivas, atenção, concentração, memória, velocidade para processar uma informação. Você tem um elo do sono, que controla teu sono. Você tem um elo da impulsividade. Você tem um elo da vontade. As pessoas são diferentes, não são à toa. Porque cada um tem a sua corrente, o seu colorido, os seus elos. Por isso que tem um extrovertido, por isso que tem um introvertido, por isso que tem aquela pessoa que faz uma conta de matemática rápida, por isso que tem a gente facilidade de história, por isso que tem gente muito impulsiva, por isso que tem gente pouco impulsivo, por isso que tem gente com muita vontade, por isso que tem gente com pouca vontade. Isso são os elos. E pelo incrível que pareça, do ponto de vista do aparelho, da mente ou das emoções, a gente também tem fragilidade nesses elos. Quando o elo do humor que é o frágil, quando submetido a uma pressão, como submetido a uma demanda, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai entrar em depressão. Ou vai ser bipolar. A depender da genética. Quando o elo fragilizado é o controlador do sono, o que essa pessoa vai ter? Insônia. Distúrbios do sono, pesadelos, sonambulismo, transtorno comportamental do sono REM, um monte de coisa. Qual que é o diagnóstico do Rodrigo? Insônia. Rodrigo começou a ter problema de sono há um ano atrás? Rodrigo nunca dormiu bem. Desde criança. Olha que legal essa questão do elo. Rodrigo, desde criança, era perceptível que ele tinha um elo fragilizado relacionado ao sono.
O meio ambiente que ele estava inserido, os fatores estressores que ele se submeteram, romperam no elo que ele era mais fraco. Ele tinha uma ansiedade patológica? Não. Perguntei para ele, se lembra? Rodrigo, você está muito ansioso? Ah, doutor, eu tenho. Mas nada que me atrapalhe. Rodrigo tinha depressão? Os elos enfraquecidos da corrente são fatores determinantes ou podemos reverter isso com bons hábitos? Nós vamos falar disso, Felipe. É a segunda parte. Como fazer com esses elos? Se a gente reverte, se a gente não reverte, ou como é que a gente faz com isso? Essa primeira parte é só para vocês entenderem a lógica da teoria dos elos enfraquecidos, que é ali que nós vamos romper. Se o seu elo é o controle do impulso, em situações de estresse, em situações de demanda aumentada, vai romper ali. Você vai ficar impulsivo. Seja para alimentação, seja para atividade sexual, seja para agressividade. Porque o seu elo fragilizado é o controle do impulso. Se o seu elo fragilizado é o controle da vontade, é ali que vai ser rompido em situações de estresse. Toda hora eu perco a vontade, doutor. Ai, que saco, eu queria ter mais vontade. Quando tá bem, você tem vontade. Quando tá mal, você perde a vontade. Então o Rodrigo, ele tinha um elo fragilizado na área do sono. Ele viveu uma vida inteira com dificuldade para dormir. Os fatores estressores, os fatores de pressão foram em cima desse elo e ele passou a ter um problema seríssimo de insônia. Ok? Entenderam a teoria do elo fragilizado? O Felipe, Dr. Pablo, insônia crônica não se confunde com o ritmo circadiano de cada um, certo? São duas coisas completamente distintas. Eu vou começar por aqui, por essa pergunta do Felipe, para a gente ir para a segunda parte. Como fazer com os elos fragilizados? Como é que nós vamos modular esses elos fragilizados? Como nós vamos transformar os nossos elos fragilizados em elos fortes, que não vão ser rompidos ali? Essa é a ideia. Doutor, dá para fazer isso? Dá. E eu vou te provar. Mas respondendo essa pergunta do Felipe, e aí é do Rodrigo, né? O que é uma insônia crônica? O que é ritmo circadiano? Porque eu poderia concluir o seguinte, doutor Pablo, ele na verdade é um ser noturno. Ele dorme 3 horas da manhã e acorda às 7. Ele dorme pouco. Se não fosse a queixa dele que isso estivesse interferindo na produtividade dele, sim, verdade. Então são duas coisas distintas, gente. Uma coisa é o ritmo circadiano de cada um. A gente chama isso de cronotipia. Existem os matutinos, existem os intermediários, existem os vespertinos. Isso não se muda, isso é geneticamente determinado. Os vespertinos, de fato, vão dormir mais tarde. Oi, Cacá. Eles vão dormir meia-noite, 1h e vão acordar mais tarde. Os matutinos, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, estão de pé cheio de energia. A insônia é uma doença que não, vamos lá. O vespertino, quando ele chega meia-noite, 1h da manhã para dormir, ele dorme. Ele acorda 9 horas da manhã. O insônia é uma doença que gera dificuldade para pegar no sono. Ele não dorme. Ou se dormir, acorda toda hora. Ou acorda 3 horas da manhã e não dorme mais. Insônia é dificuldade para dormir ou pegar no sono. Insônia é dificuldade para pegar no sono, ou manter o sono, ou um despertar precoce. É isso que caracteriza a insônia. Então, se o indivíduo tem um ritmo circadiano noturno, ele dorme. Ele só é noturno. A pessoa que tem um ritmo circadiano noturno que não dorme, ele é um noturno insone. Assim como você tem um matutino insone. Então não se confunde ritmo biológico com a doença insônia. A insônia é dificuldade do sono, é um sono de má qualidade. Ok? E agora, como é que nós vamos fazer com os nossos elos fragilizados? A primeira coisa é saber identificá-los. Isso é sabedoria. Porque não adianta você investir pesadamente na sua vida nos pontos que você é mais forte. Eles já são fortes. Você só precisa manter. Você precisa investir
nos pontos que você é fraco. Porque é ali que está a sua limitação. Vou te dar um exemplo. Se a gente pegar uma Ferrari e botar ela no motor e botar a Ferrari na Ferrari um motor de Fusca. Qual é a velocidade que essa Ferrari vai andar? A velocidade do motor do Fusca. Ela tem pneu de Ferrari, roda de Ferrari, ela tem a aerodinâmica da Ferrari, ela tem tudo da Ferrari. Mas o que vai determinar a velocidade dela é o motor que a gente colocou de Fusca, ok? O que eu quero dizer com isso? O que vai determinar a velocidade da sua vida são seus pontos fracos, são seus elos enfraquecidos. É eles que você precisa investir para melhorá-los, porque assim a velocidade da sua vida vai andar de acordo com os seus pontos fortes. Então o que limita na sua vida é onde você é fraco e é ali que você tem que investir. Nos seus elos enfraquecidos. Se os seus elos enfraquecidos estiverem relacionados à saúde física, como a Gabi aqui falou, que é a artrose, se o seu elo enfraquecido é o diabetes mellitus, é as doenças cardiovasculares, são as doenças pulmonares, meu pai teve fibrose cística, minha mãe morreu disso, daquilo, derrame, doenças cardiovasculares cerebrais, você precisa tomar muito cuidado. E aí eu vou responder a pergunta do Felipe. É possível reverter esse elo? Como é que eu trabalho esse elo? Olha que lindo esse conceito que eu vou passar para vocês. Existe um conceito hoje chamado epigenética. A epigenética é a ciência que estuda a modulação do gene. Então é possível a gente deixar hoje genes silenciados. A gente não vai tirar esse gene. A gente não vai fazer isso. O seu elo, ele pode ser até enfraquecido pela sua genética. Mas você vai fazer com que ele não se rompa. Na medida em que você deixa esse elo, esse gene silenciado. Ou seja, ele não vai evoluir. O elo enfraquecido, ele rompe porque ele nasce enfraquecido e ele vai se tornando cada vez mais enfraquecido. Até se romper. Ok? O que enfraquece o elo? O seu estilo de vida. Como você vive. Os traumas que acontecem na sua vida. As perdas. O sofrimento. O que você come. Como você dorme. Então isso faz com que o seu elo que já nasceu fraco vá se tornando cada vez mais fraquinho. Até um ponto dele romper, a corrente se rompe, ali tem uma doença. Qual que é a grande sacada aqui? Esse elo nascer fraco, porque nós vamos ter, senão ninguém morria, e a gente deixar ele do jeito que ele nasceu. Eu fazer com que esse elo não progrida na sua fragilidade. E aí eu preciso entender qual que é o meu elo mais frágil. Vamos lá no exemplo? Meu elo mais frágil é da hipertensão. Meu pai foi hipertenso, minha mãe foi hipertensa. Meu pai morreu de infarto agudo do miocárdio quando ele tinha 50 anos de idade. Você provavelmente tem esse elo da doença cardiovascular, da doença hipertensiva. O que você vai fazer? Você vai se encher de sal. Você vai se encher de comida industrializada. Você vai ser obeso. Sedentário. O que você está fazendo com o seu elo? Tornando ele cada vez mais frágil. Ele vai romper. Seu pai foi diabético, ou é diabético. Você tem um elo enfraquecido, endocrinológico. O seu pâncreas já nasceu enfraquecido. Você vai sobrecarregar o seu pâncreas de açúcar, de refrigerante, de obesidade. Estão entendendo? Conhecer o elo enfraquecido significa você gastar toda a sua energia no controle desse elo enfraquecido. Doutor, desse jeito ninguém morre. Vai morrer todo mundo com 100 anos de idade. Porque nós vamos deixar os nossos elos enfraquecidos da forma que nasceram, eles não vão progredir. E aí, no mínimo, ele é forte o suficiente para me levar por muitos anos na minha vida. Vamos para a mente? Vamos para os elos mentais? Onde que está o seu elo enfraquecido? É no impulso? Você é uma pessoa muito impulsiva? Qualquer coisa você pede o controle? Está aí o seu elo enfraquecido. Você vai deixar isso progredir? Até se tornar uma pessoa insuportável?
de difícil convívio, de difícil relacionamento, que as pessoas falam, meu Deus, como pessoa é difícil, porque ela é muito agressiva, ela é muito irritada, ela é muito impulsiva. Esse é seu elo, que ao longo da vida você não cuidou dele. É hora de estabilizar esse elo. Como é que nós vamos estabilizar o elo da impulsividade? Tem 3 coisas fundamentais aqui. Primeiro, a psicoterapia. Você precisa desenvolver formas de silenciar esse gene da impulsividade. A psicoterapia é a principal ferramenta disso. A meditação, a atividade física, pelo incrível que pareça, a alimentação. Você é muito irritada? Você é uma pessoa muito irritada? O que a alimentação tem a ver com a sua irritabilidade? Tudo. O glúten que você come é extremamente inflamatório e irritativo para o sistema nervoso central, para o seu cérebro, que já é irritado. Penso que a esquizofrenia faz com que o sujeito rompa com a realidade e ele não tem consciência para estabilizar os seus elos enfraquecidos. Exatamente. A esquizofrenia o elo que rompe na esquizofrenia, Guto, é o elo do pensamento, é o elo do julgamento, é o elo da crítica. São vários elos. Na verdade, a esquizofrenia é um rompimento de vários elos. O elo do humor, o elo do pensamento, o elo do julgamento, o elo da crítica. São pessoas que nascem com uma condição genética muito forte. E aí você tem um fator estressor que se rompe todos os elos. Ele realmente rompe com a realidade dele. Mas, se você tem, por exemplo, esse elo do sono. Vamos pegar o elo do sono do Rodrigo. Olha só o que aconteceu com o Rodrigo. Ele não sabia disso, ele não sabia dessa teoria. Ele foi vítima do desconhecimento, da ignorância, de viver a própria vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E assim foi. Só que deixa a vida me levar, a vida leva eu, ele foi desenvolvendo maus hábitos, maus comportamentos. Ele foi dormindo cada vez mais tarde, porque, como eu disse, na adolescência ele tinha reserva biológica para isso. Só que ele não entendeu que isso ia cada vez mais fragilizando o elo que já era fraco. Como se provocasse pequenas rachaduras. E aí veio o fator estressor. Porque quando é que ele me procurou? Ele me procurou depois que ele se formou. Não conseguiu arrumar um emprego e estava estudando para concurso, preocupado com a sua situação financeira. Ou seja, o elo era frágil. O comportamento dele fragilizou cada vez mais esse elo. E quando teve um fator estressor significativo na vida, rompeu o elo, desenvolveu uma insônia grave. É isso que aconteceu com o Rodrigo. Então eu juntei 2 coisas aqui para vocês. A teoria do elo enfraquecido junto com o quadro de insônia. Eu usei o quadro de insônia para explicar o que é a teoria do elo enfraquecido. Esse fator estressor fez com que rompesse o elo de vez do Rodrigo. Rompeu a corrente da saúde mental dele. Uma vez que a insônia se estabeleceu, como é que foi o dia do Rodrigo? Você lembra? O que é que ele reclamava? Cansaço, fadiga, problema de atenção e concentração. O que ele fazia para compensar? Usava muito café e energético. Olha o ciclo. Compreendem que a corrente já tinha rompido? E quando essa corrente rompe, ela começa a trazer outros sinais, outros sintomas, outras complicações de outros elos. Porque a gente não tem só um elo enfraquecido. A gente tem um elo muito enfraquecido. Outro menos, um muito forte. A partir do momento que se quebra um elo, e provavelmente ele vai ser quebrado no seu elo mais fraco, outros elos vão aparecer. Por isso que as pessoas têm um monte de doença. A pessoa é hipertensa, é diabética, tem artrite, tem lúpus. Foi rompendo os elos. A corrente se rompeu. Então a grande ideia aqui é a gente fazer com que essa nossa corrente não rompa. Nós estamos num momento de muito estresse, de muita demanda psicológica, de muita demanda comportamental, que é o isolamento, que é a pandemia. E isso
e isso com certeza está sobrecarregando seus elos. Sejam físicos, sejam mentais. E eu vou acertar qual que é o seu elo mais frágil. Está com dificuldade de manter sua atenção, sua concentração, seu processo de memorizar? Provavelmente o seu elo é o cognitivo. O seu sono foi a primeira coisa que alterou? O seu elo é o sono. Você ficou muito ansioso? Muito ansioso. O seu elo é o afeto, é a ansiedade, é o humor. Deprimiu? É o humor. Ansiedade, depressão e melancolia estão dentro do mesmo conjunto do elo chamado humor e afeto. Nós temos um afeto ansioso. É o seu elo mais fragilizado. O que você vai fazer de forma sábia? Investir nesse elo. Você tem que mudar seu estilo de vida para fazer com que esse elo não rompa, para fazer com que esse elo não se fragilize cada vez mais na sua vida. Você entendeu? Vou falar, Roberta, das dicas, né, para a gente conviver nessa pandemia, a questão do sono. E aí eu vou começar agora essa terceira fase, falando das dicas. Só para ver as horas aqui, porque esse Instagram ele é 1 hora, né? E eu tô com medo dele acabar aqui pra gente. Por isso que eu vou acompanhar aqui, tá bom? Então entendemos o que é a teoria dos elos enfraquecidos, como é que você fica doente, por que você fica doente disso e não daquilo, por que diante do mesmo estímulo você tem hipertensão e o outro tem diabetes, por que um deprime e o outro não? Por que a gente não pode julgar ninguém? Por que eu não posso falar assim, mas fulano é fraco, eu passo um problema muito maior que o dele, olha como é que ele fica. Ele é fraco onde você é forte, mas ele é forte onde você pode ser fraco. Por isso que não devemos nos comparar com ninguém, por isso que não existe probleminha e problemão. Por isso que não existe esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é compreender essa teoria, é você perceber quais são seus elos frágeis e investir no fortalecimento desses elos através do conceito de epigenética. O meio ambiente é forte o suficiente para manter os nossos elos silenciados, estáveis, sem evoluir, sem progredir. É possível sim você ter um elo enfraquecido da hipertensão e nunca desenvolver hipertensão. É possível sim você ter um elo enfraquecido do humor para depressão e passar uma vida sem depressão. Isso se você controlar o seu gene a partir do meio ambiente. Você precisa utilizar toda a estrutura ambiental para trabalhar o seu elo enfraquecido. Assim você vai conseguir manter a sua corrente ligada, unida, sem romper ao longo da sua vida. Como é que vou falar aqui de algumas dicas relacionadas aos elos mentais, que eu considero 4 colunas dorsais. Isso está lá no meu livro, a fórmula que eu coloquei lá. O livro é sobre isso, inclusive, essas colunas dorsais de fortalecimento da otimização do desempenho mental. Ora, se eu estou falando de algo que vai levar você a um estado de um pleno funcionamento mental, eu estou fortalecendo seus elos. Eu estou te distanciando do adoecimento emocional. Quanto mais forte você estiver mentalmente, mais longe você estará do adoecimento mental. E quais são esses pilares? O primeiro pilar é o gerenciamento emocional. A gente chama de inteligência emocional. Inteligência emocional são 2 coisas: autoconhecimento e gerenciamento das emoções. Você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. A gente passa uma vida inteira olhando para o outro, olhando para o mundo, olhando para fora e esquece de olhar para a gente. O autoconhecimento é fundamental para conhecer os seus pontos frágeis, para conhecer os seus elos frágeis. O autoconhecimento é muito importante para você se respeitar, para você não se cobrar tanto, para você não se culpar tanto.
O autoconhecimento é o primeiro passo da gestão emocional. Como é que você vai gerir algo se você não conhece? Tem como ser um bom gestor de uma empresa se eu não conheço toda aquela empresa? Quando um gestor entra numa empresa, ele tem que conhecer toda a estrutura da empresa. Então você só vai ter uma gestão emocional a partir do momento em que você passar pelo seu autoconhecimento. Esse é o primeiro pilar. Sabe por quê? Porque quando vier a demanda, quando vier o estresse, você tem capacidade de gerenciá-lo. Você vai poupar os seus elos. Você não vai deixar com que aquela pressão, com que aquele estresse bata direto no seu elo. Ferro com ferro. Pancada com pancada. Você vai botar um colchão para que o estresse, os problemas, a vida absorvam e não agrida os seus elos. E como é que se faz isso? Começando pelo gerenciamento emocional. Isso é basicamente construído, desenvolvido com psicoterapia, com meditação, com yoga, com a espiritualidade. Gente, é momento da gente desenvolver nossa espiritualidade. Se não for agora, vai ser quando? Se não for agora, nesse momento de dor, sofrimento, angústia, medo, vai ser quando? Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando da gente se conectar com o universo, com o algo maior, funcionar na frequência da paz, da justiça, da alegria. Isso é espiritualidade. Isso está na Bíblia, isso está no Alcorão, isso está em todos os livros de religião. Então, o primeiro pilar que eu considero para que você mantenha a sua saúde mental está relacionado ao autoconhecimento, à autogestão emocional e ao desenvolvimento da espiritualidade. O segundo pilar é o pilar da saúde física como um todo, vindo da atividade física. Você precisa se exercitar. A atividade física é a ferramenta mais poderosa para proteger o seu cérebro. Nesse livro, A Fórmula, tem um capítulo só de atividade física, ciência, estudos, para te mostrar, para te comprovar que você precisa levantar do sofá. Ai, doutor, eu tenho uma preguiça. Como é que eu faço? Vai aos pouquinhos. Começa caminhando, bota uma roupinha, saia. Hoje não, né? Por causa da quarentena. Mas quando isso tudo acabar. Né, Márcia? E manter essas práticas depois que voltarmos, tempo. Márcia, eu acho que a gente está aprendendo isso agora. Eu acho que nós não vamos ser mais os mesmos. Eu acho que a gente agora está vendo a importância de tudo na nossa vida. E a gente viu o que aquela vida maluca fez com a gente. A gente viu, a gente está experimentando na própria pele o que uma sociedade doente, o que uma sociedade sem tempo para nada nos levou a esse caos. Porque se nós fôssemos uma sociedade madura, saudável, equilibrado, o vírus poderia até vir. Mas a gente estaria passando de uma forma equilibrada. Nós só estamos sofrendo muito, tanto, porque nós já estávamos doentes. Então eu acho que é um momento agora, nessa crise, da gente rever os nossos comportamentos. Nessa crise é o momento da gente rever os nossos conceitos, os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que realmente importa. Para que quando passar essa crise a gente se torne pessoas melhores do que nós entramos. Eu vou fazer uma palestra aqui para vocês sobre antifragilidade. Antifragilidade significa sair da crise melhor do que entrou. É melhor do que resiliente. Resiliente só suporta. O antifrágil aprende. Então eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa passar por esse momento, absorver o que tem que absorver, aprender o que tem que aprender. E esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês, da teoria dos elos fragilizados, é para que vocês possam ter a consciência do que acontece no seu físico e na sua mente. Você tem pontos muito fortes, mas você tem pontos muito fracos.
São esses pontos muito fracos que estão limitando a sua vida. Você tem que investir nesses pontos fracos. É na atividade física? Vamos fazer. É melhorando o seu comportamento, os seus hábitos. É tirando o açúcar, é tirando o glúten. É transformando o seu hábito alimentar. É tirando as porcarias das comidas industrializadas. É fazendo uma meditação. Vamos entrar numa terapia? Vamos praticar uma yoga? Vamos buscar valores e princípios mais superiores da paz, da alegria e da justiça. Para que tanta correria? Olha onde a vaidade nos levou. Corremos atrás do vento. Olha como que a sociedade está. Eu acho que podemos aproveitar esse momento para a gente nos superar. Então, eu tenho aqui mais 2 minutos. E se alguém teve muito questionamento, Dr. Pablo é a maior revelação da quarentena. O Brasil descobre. Obrigado, Felipe, muito obrigado. A Muniz, conhecimento é base de tudo, com certeza. Pessoa e profissional excelente, parabéns, Jean, muito obrigado pelo carinho. Roberta, Pablo, fantástico essa tua live, muito obrigado. Manu, um grande abraço. Então, obrigado a todos. Vou deixar gravada essa live. Eu vou fazer um vídeo, tá? E vou disponibilizar no YouTube sobre a teoria dos elos fragilizados, explicando melhor. Eu acho que deu pra gente entender. Eu gosto da live com vocês por causa disso, porque aqui a gente tem essa dinâmica, né? Eu falo naturalmente, eu falo espontaneamente, muito melhor do que eu gravar um vídeo ali que eu não posso errar. Então, adoro o ao vivo com vocês, porque sou espontâneo, sou natural e eu sinto que flui com vocês. Da forma que vocês me recebem aqui, da forma que vocês se interagem comigo, eu acho que flui muito legal. Eu acho que a gente achou aqui um modelo de divã muito bacana. Eu só queria lembrar a vocês que lá no meu Instagram, ali na bio, tem um link do livro para vocês baixarem gratuitamente, o livro sobre depressão. Ali tem uma fórmula que está um preço muito acessível, é praticamente o preço da impressão e do Correios que eu entrego na sua casa. E tem um curso de meditação. Gente, eu sempre falo desse curso. Faça. Eu consegui com o Pedro Lobo, que é o tutor, o mentor desse curso, um dos caras mais fantásticos da meditação nesse país, a preço irrisório. Se eu não me engano, é R$18, R$19 por mês. Preço de um lanche, de um almoço. E você não tem noção do que isso vai fazer na sua vida. Então entra lá na minha bio, no link tem lá o curso de meditação dele. Vai transformar o seu desempenho, o controle da sua ansiedade, seu sono. Meditação é muito, muito bom. Livro recomendadíssimo, Roberta. A Paola queria te ouvir isso antes do diagnóstico de artrite reumatoide. Aí você iria se proteger, né? Você ia descobrir que o seu elo seria esse. Mas olha, se proteja, fortalece o seu elo. Talvez você vai precisar de menos medicação, tá? Talvez você vai mudar o curso da sua doença, que também isso é legal. Não é porque a sua corrente se rompeu que você não pode uni-la. Pode. Estilo de vida, comportamento, atitude mental, como eu vivo, como eu reajo. A questão não é agir, é reagir ao universo. Como é que você faz isso? Esse é o segredo. Por isso o desenvolvimento pleno das funções mentais é importante. Tá? Então, eu preciso me despedir, já está acabando aqui a nossa live, 1 hora passa tão rápido, né? Me sinto muito à vontade com vocês. Eu agradeço vocês me disponibilizarem o ouvido de vocês, o tempo de vocês, a paciência de vocês, porque eu amo fazer isso aqui. Isso aqui é o que me dá mais prazer na vida. Ensinar. Compartilhar o conhecimento. Então, isso me dá paz. Eu fico satisfeito. Mais do que comer. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, com muita paz no coração, tranquilos, sabendo que isso vai passar. Comecem a investir no fortalecimento dos elos de vocês. Tá bom? Reconheçam, escrevam
e invistam nisso. Um grande abraço a todos, um beijo com muito carinho no coração de vocês e até a próxima.